Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o XPLG, fundo de logística da XP. Vamos dar uma olhadinha em o que rolou durante esse mês. Então, algumas informações do fundo de 2018, né? Tem um PL de 3 bi e 300 milhões. Cota patrimonial dele, se eu não me engano, é 105, 106 reais. Tem um pouquinho mais para baixo, mas valor a mercado sendo negociado a 97,86, né? Tá subindo 0,23 aí. Voltando aqui para o relatório, então tem um desconto aí, né? São 336 mil cotistas, tem sua taxa de administração, também tem uma taxinha de performance, né? E bora aqui para a parte de comentários do gestor. Então, entregando aí 82 centavos por cota, né? Dividendos, que dá um dividendo anualizado de 9,91 para tijolo, é ótimo, né? E ainda possui um resultado acumulado aí, né? De R$ 3,23. E aí, só explicando para vocês como que é esse resultado acumulado aqui. Dentro do XPLG, eles têm esse NE Logistic FI, que é um fundo imobiliário que tem um único cotista, e esse único cotista é o XPLG. E é dentro desse fundo imobiliário que tem, eu acredito que toda ou grande parte dessa reserva aqui. E aí existe a questão de ter que entregar 95% do resultado no semestre, né? Nesse caso aqui, o que foi feito? Esse NE Logistic chamou uma assembleia para a cotista votar de não ter que distribuir os 95% durante o semestre. E aí, ele é o único cotista, ele vota para utilizar ali quando for conveniente para ele, né? Então, assim, existe o conflito de interesse, né? Mas funciona dessa forma. Então, tem esse valor todo aí de reserva, mas não é algo que você vai comprar aqui, vai chegar em dezembro e você vai receber uma porrada de 3,20, não. Por conta disso, né? Dessa mecânica aí que foi feita, né? Então, por conta disso, ele vai consumindo ali aos poucos, né? Ele vai lá, pega um pouco para complementar e aí vai fazendo isso, né? Enfim, só explicando para vocês como que é a mecânica aqui dessa parte, dessa reserva que ele tem. Continuando, foi celebrado um termo de distrato com a locatária do HGLG, Washington Luiz, né? É relativo a um ABL de 1.900 metros quadrados. E aí, com isso, ele encerra a vacância de agosto com 7,6% de vacância física em seu portfólio. E aqui, ainda no mês, ele fala de inadimplência no fundo, equivalente a 6,4% da receita mensal. Então, assim, bem alto, né? Referente a 2 locatários. E aí ele não fala quais são os locatários, né? Só informa que a gestora está em tratativas com os respectivos locatários para o recebimento no menor prazo possível. E aí vamos ficar de olho nisso aí, né? Ressaltamos que as diligências relacionadas à carta de intenções dos ativos lá da RBR, né? RBRL e RDLI, estão dentro do cronograma, né? Estimado pela gestora, e qualquer novidade vão divulgar alguma coisa, né? Mas por enquanto é isso, né? É uma transação um pouco complexa, né? É pagamento em cotas, tudo 1,5 bi, mas tem várias coisas a serem superadas, né? E aqui, continuando, ele fala que a gestora segue na prospecção de novos locatários, né, em conjunto com parceiros estratégicos, e que a reciclagem de portfólio, né, dos imóveis permanece em aberto aí, né, se aparecer alguma oportunidade, eles avaliam fazer uma venda. Aqui na parte dos rendimentos, né, a DRE dele, a gente dá uma olhadinha aqui. Então, o quanto que ele gerou de resultado líquido, o quanto que ele pagou, teve que utilizar um pouco daquelas reservas lá que eu falei para vocês, né, então pagou 82 centavos. Aqui no resultado financeiro, a gente consegue ver aqui o seguinte, o quanto que ele está entregando aqui, ó, 82 centavos, já tem alguns meses que ele vem pagando 82 centavos, né? E esse outro aqui é o quanto que ele gera de resultado. Então a gente vê que assim, vai flutuando muito, né? 94, 85, 89, 69, 82, 72, né? E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo aqui do ano todo, né? Tem uma janela de um ano. Antes ele pagava 78 centavos. E aqui tem o resultado, né? Eu fiz um cálculo para saber aqui como que tá.
E aí o cálculo foi o seguinte, somando tudo aqui no ano, ele distribuiu R$ 9,68. Só que ele gerou R$ 9,28. Então, assim, teve que utilizar 40 centavos de reserva, daquela reserva lá que eu mostrei para vocês, ele vem consumindo, né? Então, assim, numa janela de um ano, ele utilizar 40 centavos de reserva é bem ok. Então, mostra que o recorrente do fundo tá bom. Eu gosto do fundo, né? Não tenho ele na minha carteira, mas não tenho ele porque, assim, minha carteira de logística eu acho muito boa. Não sei se eu pegaria mais um fundo de logística. E outro também, se eu pegasse, eu não sei se eu iria para o XPLG, porque assim, o fundo é bom, mas assim, eu particularmente não gosto da gestão XP. Não é por conta do XPML, não é por conta do XPPR, claro, todas essas coisas, todos esses fatores contam, né? É um conjunto de coisas, né? Não é algo por algo específico mesmo. Então assim, você pega o MXRF, que é o fundo que tem o maior número de cotistas da Bolsa, né? Os caras, é um absurdo quanto eles atrasam a entrega de relatório. Então, saiu o relatório agora, a gente está em setembro, saiu o relatório, se eu não me engano, foi de julho agora. Então, assim, essas coisinhas assim, vai minando um pouco para minha gestão, sabe? Aí teve a questão do XPPR, que ali, assim, eu entendo, foi feio pra caramba. Quem entrou ali no início perdeu muito dinheiro. E aí, tipo assim, jogou para baixo do tapete, hoje ninguém fala mais nada disso, o fundo virou outra coisa. A questão do XPML eu bati muito, né? Mas resolveu de uma forma brilhante, achei fantástico a forma que foi resolvido, então ótimo. Mas assim, por conta dessas coisinhas aqui, você vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, você fica meio assim, né, desgastado com a gestora em si. Então a gestão da XP eu não gosto muito. Por isso que assim, eu não avalio tanto assim esse fundo para minha carteira. Eu tenho outros fundos que assim, eu acho que eu colocaria como prioridade na frente dele, sabe? Enfim, continuando aqui, a gente vê a evolução do valor da cota e volume médio diário negociado. A gente vai ver um pouquinho mais embaixo. Então a cota, o fechamento foi em 99,30, a gente viu que está sendo negociado abaixo, né? E aqui a cota patrimonial dele, ó, 106,27. Falei que era mais ou menos R$ 105, R$ 106. E aqui, na parte da liquidez, né, a gente vê que tem uma liquidez média diária de quase 3 milhões aí, bem tranquilo, né? Aqui a rentabilidade dele, a gente vê que está bem empatado aí com o IFIX, né? O que está empatado aqui é o valor de mercado mais os rendimentos, né? Que assim, é o total return igual ao IFIX, né? Então, tem que comparar assim dessa forma, né? E a gente vê que eles sempre andam juntos. Né? Só aqui que ele desgarrou um pouquinho mais, abriu a boca do jacaré, mas logo depois voltou, tá andando junto. Já no valor da cota mercado, tá bem abaixo, né? Mas assim, é normal isso aqui acontecer, né? Investimento por classe de ativo, então 96% tá alocado em imóveis, tem 2% em cotas de fundo imobiliário e tem 2% em caixa. Tipologia dos contratos é bem meio a meio, né? 52% atípico e 48% típico. Os locatários, maior é o Leroy Merlin, depois seguido de Renner, Mercado Livre, B2W, que é Americanas, Magazine Luiza, né? Tem outros aqui. Setores de atuação, comércio varejista é o maior de todos. Correção dos contratos, grande parte aí por IPCA, né? 89% atrelado a IPCA e tem mais 11% em IGPM. Atualização dos contratos aqui, né? Então, em agosto, somente 2%. Próximo mês aí, ó, 22%. Vamos ver como que vai lidar com isso, né? Na parte de vencimento dos contratos, tem nada em 2023. Tem contratos vencidos desde 2024, aí 5%. Não temos nada aqui sobre isso. Mais 6% aí para vencer em 2025, né? E vamos ficar atento aqui, porque no ano que vem, ó, 25% tá vencendo, né? E se a gente for ver, ó, tem contrato vencido desde 2024 aqui, ó, e assim, não tem nenhuma atualização, então vamos ficar de olho nisso, né? Revisional dos contratos, tem revisional em aberto, tanto de 2023 quanto 2024, e tem mais 14% aí em 2025, vamos ficar de olho, né? Período médio dos contratos, 5 anos aí. A evolução da vacância física nos últimos 12 meses, então assim, ela subiu bem, né? Em setembro de 2024 estava em 1,6 e agora agosto subiu para 7,6. Composição do física consolidada aqui, então todos os locatários dele, né? Então 61% está na mão de outros, né?
diversos ali. E aí vem aqui Via Varejo, B2W, que é Americanas, Renner, Mercado Livre, Mobile, Leroy Merlin, diversificação regional. Então a gente vê que um pouquinho aqui de tudo, tem em Pernambuco, tem em Minas, tem no Rio de Janeiro, em São Paulo é quase metade da ABL, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, são 18 condomínios logísticos, né? Área construída de mais de 1 milhão de metros quadrados, 72 locatários, inadimplência em 6,4, que é o que ele avisou ali em cima, né? Logo no começo do relatório, vacância física e financeira em 7,6. E aqui estão os imóveis dele, né? Os contratos, até quando vai e tudo mais, né? Parte de alavancagem dele, contas a pagar. Então ele tem uma alavancagem aí de 345 milhões, né? E então aqui as dívidas, vencimento, tudo mais, né? E aqui tem um cronograma de desembolsos. Eu acho bem interessante esse cronograma, né? Eu acho que todos os fundos deveriam ter esse cronograma, sabe? Desde a parte do quanto que ele tem que desembolsar ali por ano, da alavancagem, do custo dos juros, quanto das amortizações e aquisições também, né? Dos juros ali no mês, vai na DRE, né? Mas da amortização e de aquisição tinha que ter tudo isso. Então aqui tem, né? Quanto que ele tem aqui de caixa? 108 milhões. Aí tem que pagar 23 milhões aí da aquisição do HGLG, mais 8 milhões da aquisição do Extrema. Aí tem uma venda aqui para receber aqui 26 milhões. Aí tem a amortização aqui de 2 CRIs. Venda para receber, mais 1 milhão aqui para pagar. Saldo final de caixa de 2025, 108 milhões. Então assim, nada muda, o dinheiro que vai entrar vai ser o mesmo dinheiro que vai sair, né? E é isso, não tem mais o que falar não. Então assim, mais um mês, XPLG, como eu falei para vocês aqui, até para não tomar muito tempo, é um bom fundo, gosto muito dele. Essa questão desse valor que ele tem de resultado acumulado é muito bom, né? Dá uma segurança muito tranquila para ele. A questão mais para mim é a questão da gestão em si, sabe? Eu não sou muito fã da gestão XP, né? Mas para quem aí gosta, velho, é um ótimo fundo, né? Não tô querendo dar indicação aqui de compra, de venda, nem nada, tá? Mas assim, é um bom fundo. E aí vai muito de cada investidor, né? Mas é isso, pessoal. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, manda para os amigos. Segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!